Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. Bom dia, são 10h08. Bom dia, Dom Pedrito. Bom dia todos aqueles nossos amigos, parceiros, ouvintes do programa Tema Livre. Ninguém em Nova York esqueceu aquela tarde de 1869. A Quinta Avenida fervilhava de carruagens, passos apressados e conversas que se perdiam no vento, até que um silêncio estranho tomou conta da rua. Uma mulher corria, cuja saia levantava-se como uma bandeira de batalha, e contra o seu peito ela apertava uma bolsa de couro que trazia tudo aquilo que ela precisava naquele momento: instrumentos, coragem e décadas de luta. Maria ou Marie Zakrzewski, 43 anos, médica, estrangeira, pioneira e, para muitos, uma mulher fora de época ou de lugar. No chão, um homem jazia imóvel, uma carruagem acabara de atingi-lo, arremessando como um boneco de pano, e a multidão cercava o corpo, mas ninguém ousava tocá-lo. Era o espetáculo comum do século XIX. Acidentes terríveis, espectadores imóveis, morte anunciada. Até que Marie se ajoelhou. "Afastem-se", disse ela, firme, sem elevar a voz. Até um policial tentou intervir. "Senhora, por que insiste? Não é assunto seu." Ela apenas ergueu o rosto e seus olhos tinham a frieza exata de quem já viu a morte de perto. "É meu assunto, sim", respondeu ela, "porque se ninguém fizer nada, ele vai morrer." E não eram e não são palavras dramáticas, são constatações científicas. Enquanto tantos hesitam e aqueles hesitavam, ela agiu, verificou o pulso, respiração, posição da coluna, abriu com cuidado a sua camisa, fez com toda uma técnica, pediu uma carruagem vazia, pediu um cobertor e pediu silêncio. Naquele momento, era a única pessoa que era preparada e sabia o que fazer. Era a única pessoa que sabia como agir. Era uma médica. "Quem é você, afinal?", perguntou um policial. "A pessoa fazendo o trabalho que você deveria estar fazendo." O homem sobreviveu, mas algo dentro de Marie não descansou. Aquela cidade gigantesca, iluminada, moderna, não sabia salvar a sua própria gente. Eu vou repetir. Aquela cidade gigantesca, iluminada, moderna, não sabia salvar a sua própria gente. E naquela noite, em seu escritório, na sua casa, ela ficou pensando em silêncio, revivendo tudo aquilo que aconteceu, revivendo a confusão, a ignorância e a impotência coletiva. Que espécie é essa que deixa seus feridos morrerem diante de uma multidão? Então ela decidiu que naquele momento ela iria criar o primeiro serviço moderno de ambulâncias. E 2 semanas após, reuniu médicos e uma enfermeira, expôs o seu plano, que foi prontamente criticado e até contestado. Ora, uma ambulância, uma brigada móvel, carros, carruagens por enquanto, pessoas treinadas para chegar em minutos, para agir rapidamente. Mas isso é caro, diziam alguns. A cidade vai rir de nós. E, acima de tudo, uma mulher liderando tudo isso. Ela apenas cruzou os braços e disse: "Se ninguém aprovar, começamos nós e faremos de graça." E assim, pacás e senhores ouvintes, nasceu a primeira equipe de emergência da história moderna. Uma carruagem reforçada, uma maca improvisada, uma caixa de madeira com ligaduras, álcool, tesouras e esperança. E durante semanas
Foram treinamentos como soldados de uma guerra silenciosa. Imobilização, hemorragias, fraturas, transporte, tudo seguro. E muitos riram deles. A doutora e seus malucos, diziam alguns. Ora essa, é um teatro. Medicina sob rodas, ridículo. Até o momento em que aconteceu o primeiro fato. Uma criança caiu de um prédio, gritos cruzavam a rua, a mãe da criança implorando pela ajuda, e pela primeira vez a carruagem da doutora Marie e seus médicos chegaram antes de qualquer improviso desesperado. Afastem-se, tocou o menino, respirava, tinha pulso, tinha chance. Imobilizou, confortou a mãe e seguiu levando a criança para o hospital. A cidade inteira ouviu a história, primeiro com espanto, com respeito e depois com orgulho. E aquilo que começou como uma loucura virou um modelo. Nova York adotou, depois Boston, depois o país inteiro e depois todo o planeta. Nunca foi pedido créditos, nunca houve retratos heróicos. O único objetivo era que ninguém morresse cercado de espectadores impotentes. Anos mais tarde, quando lhe perguntaram por que insistir numa ideia tão improvável, ela disse: porque a vida humana não pode esperar até que alguém decida agir. Alguém precisa começar a fazer alguma coisa. Portanto, hoje, Pacazzi e ouvintes, quando uma ambulância ou quando se ouvir uma sirene correndo ou soando alto pelas ruas, não é uma simples ambulância, um simples veículo, é com certeza alguém correndo para socorrer alguém, para salvar alguém, na convicção de que tudo aquilo que foi em algum momento movido por compaixão e teimosia pode não mudar apenas um destino, mas pode mudar o sentimento de uma população inteira. Sempre. E o grande exemplo que foi dado pela doutora Marie é que o paciente que ali está no chão, ele precisa ser tocado, precisa ser examinado, precisa ter uma leitura pronta, inequívoca, para poder se salvar a sua vida. Se passaram tantos anos, Pacazzi, mais de um século, e parece em alguns momentos que o aprendizado da doutora Marie, para alguns, ainda não foi perceptível. Um bom dia. Bom dia, Norton, bom dia, nossos ouvintes, bom dia, companheiros de trabalho. Bom, Norton, essa história, na síntese, é um movimento inequívoco, importantíssimo, marcante, na direção do marco civilizatório. Perfeito. Conduta. Atitude. Iniciativa. Não cruzar os braços. Não, uma das piores catástrofes que pode haver na vida de relação, na vida relacional, na vida sociedade é a omissão. Aliás, a omissão é inimiga de muitas coisas, né? A democracia sofre muito com a omissão, né? Enfim, todos nós sofremos com a omissão. E a omissão, ela revela o seguinte, ela é muito grave, porque a pessoa que se omite sabe que está se omitindo. Ela não ignora, esse é que é o pior. É uma conduta, veja bem, é uma conduta positiva. Por ignorância, muitas vezes a pessoa não age porque não sabe como agir. E nem por que deve agir. Mas a omissão é quando a pessoa sabe que deve agir, sabe a providência que deve tomar e não toma. Essa é a questão. E eu quero te dar os parabéns para ti, agora aqui ao vivo. Eu dou os parabéns para ti, para que tu transmita isso para o teu irmão, o Dr. Tito. Sim. O Dr. Francisco Brandi, assim como também se essas palavras chegarem até o Dr. Quintiliano, porque muitas vezes eu lá na minha juventude presenciei eles
não saindo um minuto do lado do paciente até que ele demonstrasse algum sinal de melhora. Em situações graves de acidentes, às vezes cortes à faca, às vezes baleado, e nós chamávamos ele, eu era do pronto-socorro, e eles prontamente ali estavam para prestar o seu atendimento, e do lado do paciente eles não saíam enquanto mesmo não tivesse já com alguma perspectiva de melhora para casa. Tá? Então, esse é um reconhecimento que eu faço ao teu irmão, Dr. Luiz Francisco Brandi, o Dr. Tito. Eu pude vivenciar ao lado dele, ao lado do Dr. Quintiliano também. Foram anos de aprendizado que eu tive ali ao lado deles no pronto-socorro de Dom Pedrito. Tu sabe, Norton, que há estudiosos, né, de psicologia, sociologia, que dizem que em muitas circunstâncias e muitas vezes não é o indivíduo que escolhe a profissão. Lá no fundo é a profissão que escolhe o indivíduo. Por quê? Porque o indivíduo já tem na sua índole, no seu caráter, no seu íntimo, aquela vontade de fazer, de servir, de ser solidário, de tomar as iniciativas, de ser próximo do próximo, de ter aquela conduta de olhar aos outros, olhar pelos outros, olhar e socorrer os outros. Então ele vai exatamente exercer uma profissão válida, reconhecida, elogiada, admirada e altamente necessária dentro dessa sociedade onde vive, que possa satisfazer em primeiro lugar o seu íntimo, a sua alma, o seu espírito, a sua vocação. Então, eu acredito muito nisso. Uhum. Então, a prática é daquilo que já vem com a pessoa, naturalmente, que vem com o adendo aí do conhecimento, né? Da técnica, do saber fazer. Mas é isso aí. E, no fundo, são as pessoas que honram o compromisso que fizeram. Não perante só os outros, na hora da formatura, na hora do discurso. Não, não. Compromisso consigo próprios, consigo mesmos. É aquilo que é da pessoa. Caráter? E ela, fundamentalmente, índole e caráter, é isso aí. Aliás, Norton, sobre isso, nós vamos ao final, ao cabo, né? Passar aqui 2 novas vinhetas que falam sobre gratidão, sobre gratidão. Nós dissemos uma porção de vezes que consideramos a gratidão uma virtude quase que rainha das virtudes, que no nosso entendimento essa virtude não consegue se planificar sozinha. Ela tem que ter, para o indivíduo chegar a esse estágio de verdadeira gratidão, agradecimento, ele tem que ter passado necessariamente, obrigatoriamente, por outras virtudes. Bom, mas é lá no fim. Nós vamos falar hoje sobre barragem, Taquarimbó, a rodoviária, a questão da mão de obra, nós vamos falar... da rodoviária, de novo. Vamos. De novo? O Broto Dom Pedrito, Norton. Tu é insistente com essa rodoviária. Que orgulho nós temos do Broto Dom Pedrito, não a menina daqui, não é? Ah, sim, com certeza. Como é? Betaglia, né? Agora tu vais ver aí para nós aí na rede social, né? O nome direto dela, né? E aqui também nós temos na nossa pauta uma coisa muito interessante, que eu acho que foi o presidente da República que disse, olha, eu ouvi uma queixa de empresários que estão com dificuldade de empregar pessoas por causa de vários aspectos, mas um dos aspectos, um dos fatores é o bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquele outro, né? Então o presidente sugere o seguinte, não é a bolsa que está atrapalhando, é
que você não está pagando um salário digno. Não pague mais que a pessoa vai se animar, larga a bolsa e vai pegar o salário. E um empresário resolveu fazer o seguinte, disse, não, vamos no terreno das ideias, vamos aceitar o desafio. Tá? Então ele botou em alto e bom som e escreveu isso. A partir de hoje estarei pagando não R$ 1.800, não é isso, né? Que seria, digamos assim, um salário cheio aí, salário mínimo, né? É bem interessante. Não, estarei pagando R$ 2.848, sem descontar nada. Opa! Pois é. Mas aí ele diz o seguinte, tá, 2.848, né? Mas desses 2.848, por conta do funcionário, faz um contrato lá e o funcionário vai desembolsar R$ 282 para a Previdência, R$ 144 para o Fundo de Garantia e R$ 350 de provisão previdenciária. Vai somar um total de R$ 776. Aí vai sobrar para ele líquido, em tese, R$ 2.072. Será que ele aceitaria trocar o seu bolsa por esse valor, tendo esse compromisso? Pois é, eu acho que nessas coisas não adianta brigar, eu tenho razão, eu não tenho. Não, isso não chega a coisa nenhuma, isso é coisa de nécio, né? Isso é uma coisa que não chega, absolutamente. No terreno das ideias, dentro da civilização, né, de uma conduta civilizada, é preciso que se debata com argumentos, né, com fatos, né, não com coisas, com cartas tiradas da manga, não. E a verdade está comigo. Não é isso, não se trata disso. Mas, enfim, que se faça uma composição. O que se costuma dizer, e é verdade, é que o salário é pouco para quem recebe. Todo mundo reconhece isso. Mas é muito para quem paga. E aí, como é que fica isso? Esse paradoxo. Mas é muito para quem paga em função das ações predatórias. Bom, mas aí, do governo, da Previdência. Não, seja lá o que for. É assim, ó, essa é a equação. Reconhecidamente é pouco para quem recebe. Vai lá no mercado, que é o lugar predileto aí para satisfazer uma das necessidades básicas mais sérias, mais fundamentais, indesprezíveis, que é a alimentação. Quem é que vive sem se alimentar? Né? Então vai lá. Fica lá mais da metade, ou quase todo o salário? Fica. E aí? É pouco para quem recebe. E aí tem a luz, tem a água, tem o telefone, tem uma série de coisas. Tem os bets. Internet. Agora bets, tem os bets, não tem esquece, os bets, né? tem tudo que isso. Que o sonho de ficar rico agora virou moda. Muitas vezes o comprometimento financeiro das famílias nos chamados bets, que é inclusive estimulado e patrocinado por grandes redes, por influencers e pelos próprios agentes de governo, para casa. Pois é. Tem imposto em tudo, né? Tudo. Tem tributo em tudo. Amanda Martinez Bertagnoli, que bonita, faz história, menina, né? E é a primeira pedretense a conquistar o Broto Rio Grande do Sul. Parabéns a ela, no dia parabéns 6 aos em pais, Estrela, né? Ela conquistou o título de Broto do Rio Grande do Sul 2025 em um concurso que reuniu candidatas de todo o estado. E além do título principal, ela também recebeu o título de Broto Ternura Reconhecimento, escolhido pelas próprias candidatas. Imagina só, mas que orgulho, né? Para Dom Pedrito. Nos cabe aqui homenagear essa menina, a sua família, e parabéns a todos nós, né, que temos essa criatura entre nós. Coisa boa, maravilha, parabéns.
Bom, mas falou aí... em barragem. Hã? Tu falou em barragem, falaste... Eu vou chegar lá. Falaste de mão de obra? Não, já chegamos lá. É? Já chegamos lá. Eu estou só fazendo uma resenha do que nós temos na pauta para vencer aqui, né? Tá. Vamos falar ainda sobre essa questão da carteira de motorista. O professor Adilson, a nossa Carteira homenagem de motorista. especial... o professor Adilson nós estamos vivendo a semana do museólogo, aliás, o mês do museólogo, né? Então, nossa homenagem a ele. E por falar nisso, o professor Adilson está anunciando que nós temos um BRIC, tá? A partir de sexta-feira, na sexta-feira, um BRIC da Associação dos Amigos do Museu. Esse BRIC será realizado naquele prédio onde era ali a imobiliária, que fica ao lado da Caixa Econômica Federal. São sexta-feira, dia 12, das 8 da manhã às 3 da tarde. E nesse BRIC nós teremos utilidades domésticas, livros, acessórios, objetos de decoração. Vale a pena ir lá, tá? É uma recomendação pessoal. Vai lá que você pode adquirir alguma coisa por preço módico e vai ficar muito satisfeito e tenho certeza que vai gostar, tá? Compareça então ao BRIC, Associação Amigos do Museu. Sexta-feira agora, dia 12, das 8 da manhã às 3 da tarde, ao lado da Caixa Econômica Federal. Vá lá. Bom, e também, Norton, o que nós temos mais? Não, é isso mesmo. Eu estive lá na barragem, como contei, né? E gostei muito do que vi. Então é promissor aquele cenário lá. O Dr. Edson teve a gentileza de me levar e conversamos com pessoas de lá. Há uma projeção aí de se empregar até 140 pessoas. Quando chegar a fábrica de concretagem lá, o equipamento para concretagem, enfim, aí teremos em torno de 140 pessoas. E quantas pessoas tem hoje lá? Hoje em torno de 35. Pacazzi, tá? Quando eu conversei com o engenheiro responsável, e conversei com ele 2 vezes, uma pessoalmente, outra por telefone, ele me falou a respeito da dificuldade da contratação da mão de obra e que teve que buscar fora de Dom Pedrito. O que contraria aquele discurso que a presença da barragem Dom Pedrito seria, primeiro, poder gerar empregos para a população pedritense, mas segundo, o RH da própria barragem, seu engenheiro, que muitas e muitas vezes eles estiveram ali pedindo, marcaram para horários para atender quem desejasse trabalhar, ou não apareceu, ou ia na entrevista e sumia. E aí? O Norton, há muito tempo, não tanto, mas se falava muito na questão do xisto betuminoso, que o município de Dom Pedrito tem essa riqueza, né, no seu subsolo, assim como São Gabriel tem, eu acho que Rosário tem um pouco, mas Dom Pedrito tem uma fatia muito grande do tal de xisto betuminoso. Pois bem, o xisto betuminoso é um tipo de carvão que pode produzir aí combustível, né, gasolina, né, pode produzir, e os americanos, com uma nova tecnologia, eles estão produzindo gás a partir do xisto betuminoso, e de maneira econômica e pouco poluente, sabe? O mínimo possível. Não deixa de ser, em última análise, um combustível de natureza fóssil, tá? Pois bem, então naquela época se falava muito, Dom Pedrito vai dar um salto para o futuro, porque tem, imagina, não tem petróleo diretamente, mas tem alguma coisa que se assemelha a petróleo. E vai ser uma maravilha, vai circular dinheiro, vai empregar a nossa gente. E um dos argumentos dos que defendiam com com boa intenção, com aquela credulidade dos mansos, dos bons, bem intencionados, e aí se argumentava, disse, olha, nossa gente, fique tranquila, porque daqui a pouco vai surgir aí o interesse
e vai empregar a nossa gente, que coisa boa, vão ter um emprego digno. E nós, a imprensa de uma forma geral, foi a fundo, as pessoas, até os mandatários, os políticos, foram a fundo nessa questão para averiguar qual era a dimensão disso. E se descobriu o seguinte, que não se empregaria praticamente ninguém de Dom Pedrito. Por quê? Porque não tinha especialização. Né? Era preciso mão de obra especializada e nós não tínhamos aqui nenhuma formação para isso, nem poderíamos fazer isso num curto prazo, num médio prazo, porque não tínhamos essa infraestrutura. Bom, mais adiante veio a história do asfaltamento da estrada do Ponche Verde. Né? Uhum. E uma das condições uma intenção maravilhosa dos políticos de Dom Pedrito, bem intencionados, foi essa. Disse, não, tudo bem, vamos ceder uma área aqui para que se instalem as máquinas, etc, etc, e não vamos cobrar nada, com a condição de se empregar gente daqui. Vamos dar emprego para a nossa gente. Olha, também não havia especialização para a tarefa, tá? Não é diferente hoje a questão da barragem. Há muitas funções ali que é imprescindível a especialização para empregar, né? Para utilizar essa mão de obra de Dom Pedrito. Mas eu estou sabendo, outros segmentos ali de trabalho, de tarefas, né, para a conclusão da nossa barragem de Taquarembó, sim, que precisam de mão de obra. Pessoas que queiram. Mão de obra não especializada. Não especializada. Uhum. E já há uma sondagem disso, só que as primeiras sondagens a respeito disso, já preventivamente, já para ver como é que vai ficar isso mais adiante, já tomando a iniciativa aí dentro do projeto, já antecipando isso aí, se chegou, por enquanto, a amostragem não é nada animadora. Nada animadora. Takashi, me permite rapidinho, pois não, sua intervenção. Tu lembra que na primeira etapa da construção da barragem, aqui, mais uma vez falando, ali na frente do Corpo de Bombeiros foi montada uma estrutura não sei se do SESI, alguma coisa assim. Sim. Tá? E que treinaram, prepararam, capacitaram, educaram, enfim, tudo. Profissionais, homens e mulheres na época, para que eles estivessem aptos a estarem prestando serviço na barragem do Taquarembó. Com o tempo fechou, por quê? Porque as pessoas não procuravam aquele espaço para aprendizado. O Norton, o Laval sempre fala nisso, quando ele foi presidente do CDL, ele foi, enfim, presidente lá, grande líder da Casa do Empresário, e uma das providências que aquelas diretorias tomavam, e parece que a nova diretoria, ou as novas diretorias estão muito interessadas também em fazer isso, providenciavam a vinda de professores e técnicos que pudessem passar conhecimento às pessoas em várias áreas de mão de obra, né? Mão de obra da eletricidade, de hidráulica, na construção civil, enfim, uma série de meios, aí segmentos da mão de obra. E trouxeram alguns cursos, e sempre chamou a atenção o baixo nível de interesse. Não havia interesse. Hoje, e aliás, tu podes falar até melhor, porque tu estás todo dia em contato aí com o nosso sindicato rural. O sindicato rural está proporcionando, né? Permanentemente, Pacazzi. Pois é, e qual é o grau de interesse? Pacazzi, há procura, e o Dr. Weber mesmo, quando era presidente, sim, e que teve aqui
falando a respeito, e até eu conversei com o Rodrigo Corradini também há um tempo atrás, o interesse do Sindicato Rural é de prestar esse serviço, capacitar, só que, para surpresa, a procura não é aquela procura que se gostaria de ter, é uma procura pequena. Sim. Pequena, e aí veio uma expressão assim, só para dar uma espairecida, que o cara, mas vamos me ensinar a dirigir trator? Vamos me ensinar a operar uma colheitadeira? Não é ensinar a dirigir o trator, operar uma colheitadeira. Todos esses equipamentos custam milhões de reais. Tem tecnologias embarcadas nesses equipamentos que não permitem mais amadorismo. E não é só nesse sentido, tem outros cursos que são colocados à disposição sobre a aplicação de defensivos, e tudo para casa tem regra, tem tecnologia, tem ciência envolvida, e o cidadão que é amador não encontra mais espaço. E é por isso que nós temos já uma cadeia de desempregos cada vez maior em Dom Pedrito. Agora, é interessante, não? Até poderia-se fazer um desafio aí à nossa universidade, que é um centro de pesquisa, é um centro de não só de tecnologia, de conhecimento, é um centro de inteligência, né? De pesquisar por que isso, qual é a causa, né? Ou as causas, né? Disso aqui em Dom Pedrito. Muita gente foi embora, uma população que está ficando envelhecida. Então, há uma soma de fatores que também, qual é o jovem que vai ficar aguardando e que em algum momento surja uma oportunidade? Eles, quando hoje, graças ao fato de termos uma universidade em Dom Pedrito, termos uma outra faculdade em Bagé e outras faculdades no entorno, eles se formam e querem o quê? Eles querem um projeto de vida melhor. E aí ficarem aguardando que de repente possa surgir. E utopias e sonhos, o pessoal já não quer mais para casa. Ou as pessoas querem fatos. E aqueles que se preparam, que estudam, que se capacitam, estão pegando a sua mochila, subindo no ônibus e indo em busca de sucesso longe de Dom Pedrito. E isso aí é em todas as áreas, viu? Por outro lado, Norton, eu já ouvi histórias, não são muitas, mas já ouvi algumas histórias de pessoas que dizem, não me deram emprego, não consegui emprego em Dom Pedrito, fui buscar em outro lugar. Uhum. Bom, depois voltou para Dom Pedrito e lamenta profundamente de ter ido embora, porque aqui tem muita oferta de emprego. Aqui tu tem oportunidades. Tu tem que achar aquilo que esteja dentro das tuas possibilidades. Tu pode, a partir de algum conhecimento pessoal, fazer alguma espécie de empreendedorismo. É difícil para casa. Eu encontro seguidamente pelas ruas, aí eu sou representante comercial, pessoas que decidem que vão empreender em determinada área e muitos obtêm sucesso, outros não. Sim. Depende também da tua característica pessoal ao desempenhar determinadas atividades. Não é? Agora, assim, não vamos fechar os olhos. As oportunidades, grandes oportunidades, são raríssimas. Agora, trabalho e alguma ação que tu possa exercer e procurar a fazer, isso aí tem bastante. Eu costumo dizer que se eu ficar desempregado em algum momento, eu me viro de um lado de outro, mas não vou ficar sem trabalho. Alguma coisa eu vou fazer, depende de mim. Agora, é aquilo que eu sonhei a vida inteira? Talvez não. O que tu queres dizer é que trabalho existe, emprego não necessariamente. Exatamente, Pacas. Tem trabalho, mas emprego não. O nosso amigo Inácio Brignola, nossa escuta, viu, Pacas? Grande abraço a ele. Sargento Grande abraço Félix a esse também. amigo. Olha, hoje de manhã eu vi alguma coisa no nosso Jornal da Manhã que é preocupante, né? Uma empresa vencedora de licitação alega a sua desistência por não achar mão de obra em Dom Pedrito. Bom, e pode ter sido até uma condição do contrato de licitação, né?
o emprego não digo de 100% de mão de obra de Dom Pedrito, ou mais da metade, uma condição, pode ter sido até uma condição, né, de classificação da empresa, que prometeu utilizar mais de 50% de mão de obra de Dom Pedrito. Quando foi a campo buscar essa mão de obra, não encontrou. Pois é. Bom, tudo é muito vago isso, né? A nossa vice-prefeita também na escuta, viu, Pacazzi? Um grande abraço. Um grande abraço, vice-prefeita. Um grande abraço. Bom, e aliás, ela é uma pessoa experiente, que conhece bastante isso e pode até nos dar informações bastante bem importantes a respeito, plausíveis a respeito desse assunto, que diz respeito à família de Dom Pedrito, né? A nossa família. O que está havendo? Agora, Pacazzi, cada vez mais, tudo aquilo que sofreu algumas alterações legais a partir de determinado momento, momentos próximos, viu? Sim. Alguns anos atrás, com relação a essa questão, por exemplo, da lei das licitações, só piorou a condição de quem? Dos municípios. Os municípios hoje são reféns de leis que deveriam desburocratizar, deveriam criar facilitadores, principalmente no que se refere à otimização dos recursos disponibilizados. Hoje, por via de regra, isso é Brasil, não estou falando só de Dom Pedrito, isso é Brasil. Muitas vezes são formados cartéis de empresa, Pacazzi, e que ficam ali 24 horas aonde? Só observando nas redes o que os municípios estão lançando, o que estão pedindo, pregões, processos de licitações, e eles tentando fazer o quê? Ganhar dinheiro da maneira mais fácil. Os municípios, eu volto a afirmar isso aí está nas mídias gerais hoje no país, os municípios, por força da lei, de Tribunal de Contas do Estado, Tribunais de Contas da União, os municípios se tornaram reféns de verdadeiras máfias que exploram o serviço público e que, por sinal, o serviço público paga muito caro. Se uma empresa privada paga 20 por um serviço, o serviço público paga 80 ou 100, Pacazzi. Pois é. Bom, e aí, o que justifica? O que aqueles que preconizam a lei deixam esse tipo de situação acontecer? Por que colocar os municípios de joelhos perante tais fatos? Bom, o que acontece, Norton? Eu não conheço a fundo essa lei das licitações, mas sei que é bem complicada, né? Porque quando se abre uma licitação em qualquer canto deste país, se abre para o Brasil inteiro. Sim. É isso, né? Exatamente. Bom, eu acho, particular, mas é uma opinião, né? Que essa lei das licitações, ela deve ser um pouquinho mais severa, né? Não de uma maneira genérica, abstrata, não, de uma maneira, digamos assim, arbitrária, não, mas assim, prática, objetiva. Questão número 1, qual é o problema quando a empresa vai se comprometer a executar uma determinada tarefa, e essa tarefa monta tanto em valores, de deixar empenhado, à guisa de caução, uma parte desse valor que será alvo dessa licitação? Qual é o problema? Né? Olha, é uma segurança, né? Para os dois lados, para a empresa que está colocando como caução, a prefeitura, no caso, né, que está contratando a obra, tem aquela garantia, aquilo fica sob custódia, né, e sob os olhares da justiça também, e aquilo serve de garantia para os dois lados. Penso eu, não sei. Estou sendo muito simplista. Não sei se isso tem nas licitações, mas que preocupa. Então, eu não sei se o município, pegando essa lei geral, ele tem condições, ele tem poder, tem direito
de fazer alguns ajustes, né? Considerando que esse Brasil é imenso, né? O município daqui bastante diferente de outros tantos municípios que existem por aí. O Brasil, só para citar, tem mais de 5.500 municípios, Brasil afora. Então, eu não sei, eu acho que poderia se aprofundar essa questão. Não digo que vai evitar problemas, mas no sentido de minorá-los, né? Mas, enfim. Aí fiquei muito preocupado que uma empresa disse que não achou mão de obra em Dom Pedrito. Pois é. Bom, mas agora, se entrarmos aí na letra miúda, na sintonia fina, saber procurou onde, pediu o quê, né? Ofereceu o quê. Pega o telefone e liga e pede algum serviço especializado para ti. Sim. Vê se vai aparecer na maneira como tu quer, instantaneamente. Pois é. Tu vai ter que agendar. Ah, não, nesse momento eu não posso, eu tenho que atender isso e aquilo e tal. É assim. Nós temos carência em determinadas áreas de profissionais. Por quê? Porque esses profissionais são tão escassos e raros que hoje eles impõem as suas regras de mercado e eles atendem quando eles podem te atender para casa. Nós não temos essa disponibilidade de serviços. Sabe aquela história dos pequenos serviços? Sim. Aquele cidadão que vai lá na tua casa, troca uma tomada, conserta uma torneira, ajeita lá a boia lá da caixa do banheiro. O autônomo. O autônomo. Isso aí é um fato raro. Uhum. Né? Um fato raro hoje, porque aquele autônomo, em função da carência de profissionais, digamos, como tínhamos até alguns anos atrás, fez com que esse cidadão seja a presença onde? Nas empresas, no interior do município. E o que é que fica aqui na cidade? Praticamente nada para casa. E um serviço que envolve eletricidade ou determinadas tecnologias, tu não pode entregar para qualquer um. A pessoa tem que ter um mínimo de condições para poder fazer determinadas atividades. Por exemplo, agora mesmo meu amigo Jandecir me ligou. O Jandecir, há alguns dias, Norton, estou disponível no mercado aí. Pois é, o Jandecir é um cara que trabalha com jardinagem, trabalha com a questão até de fazer aí capina, trabalha com questão ligadas a, vamos fazer uma calçadinha, enfim, ele é um faz tudo. Agora, para casa, só que é assim, ó, o mercado está cada vez mais exigente. E o dono de casa também, às vezes exige coisas que determinados profissionais não podem fazer. Falta equipamento, falta tecnologia e ferramentas. Tem vários fatores. Um grande abraço, né? Jandecir. Um grande abraço a ele ouvinte, também. Viu, um grande abraço a ele. E o Jandecir cuida de um jardim maravilhosamente bem, viu, Pacazzi? Muito bem. Ele faz serviços de jardinagem, recuperações, ele é muito bom na área dele. Um grande abraço a ele. Bom, mas lembrando as pessoas que podem fazer contato com o programa via WhatsApp, através do 999 38 8090, pelo WhatsApp, tá? 999 38 8090. Converse conosco. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e já voltamos, tá bem? Muito bem, são 10h55. Precisou de um eletricista residencial? Fale com o nosso amigo Paulo Fonseca pelo telefone 53 999 55 57 12. Aí para casa, quer um eletricista de qualidade? Um profissional com experiência? Paulo Fonseca, 999 55 57 12. Ô Norton, uma ocasião nós tínhamos, eu acho que ainda temos, a Rosana é muito organizada, um cadastro de prestadores de serviço, sabia? Claro. Eletricistas, bombeiro hidráulico, essas coisas assim, pedreiro. E temos ali um cadastro. Na área rural temos muita gente, né? Não, também. Todos os dias a gente está falando sobre eles, né, Pacana? Bom, o Norton, olha só. O nosso querido e saudoso amigo, que faz uma era que não vejo pessoalmente, Nilton Vaz Coelho, o Neton,
Tá? Ele é escritor, é escultor, é um intelectual, é um jornalista, é um radialista, mora atualmente em Viamão. E a dona Cida Bartelli está nos informando que ele está ouvindo o nosso programa lá em Viamão. Um grande abraço nesse querido amigo. Mas olha, um beijo no coração dele. E ficamos muito felizes com a audiência. E honrados, né? Nossa, felicíssimos e honrados com essa audiência diferenciada. Grande abraço, Neton. Muita saudade. Como a gente às vezes vivencia fatos, Pacazzi. Eu agora mesmo anunciei aqui o Paulo Fonseca, o eletricista. Pois é. Sabe quem é o Paulo? O Paulo fez parte da minha juventude de atleta. O Paulo era o nosso centroavante do Cruzeiro Futebol Clube de Dom Pedrito. Mas tu deixaste de jogar? Não está jogando mais. O futebol me abandonou. O futebol me abandonou. O Paulo era... Nós tínhamos um grupo de pessoas ali do bairro Getúlio Vargas. Sim. E nós éramos atletas do Cruzeiro e no verão também tínhamos o Operário. Tudo a cargo do seu Levi, finado Levi, que cuidava tanto ali da parte do Cruzeiro como também do Operário. E o Paulão, como nós chamávamos antes, era o nosso centroavante, goleador. A situação ficava feia, nós jogava lá na frente pro Paulo e o Paulo resolvia o jogo para nós, para casa. E hoje o Paulo tinha ido embora de Dom Pedrito, foi embora, trabalhou anos fora, se especializou na sua atividade de eletricista e agora até para poder aí cuidar da sua família, voltou para Dom Pedrito e está agora também sendo mais um profissional colocando à disposição todo o seu conhecimento. Uma ocasião me convocaram aí para jogar, mas foi compulsória. Não foi um convite, não. Foi uma exigência que eu tinha que jogar, faltava gente. Não era pelo meu talento. Jogava pelo time da rádio, futebol de campo. Para futebol de salão nós tínhamos gente sobrando. Sim. Mas para campo faltava um. Então é tu mesmo, tá? E o nosso técnico me disse o seguinte: tu, Pacazzi, deu ordens para ali o pessoal do meio do campo, goleiro e tal, e me deixou para um lado assim, diz assim: tu, Pacazzi, cai pela direita, tá? E foi o que eu fiz todo o tempo. Caído? Era tu e o Neymar, cai. Sim, só que o Neymar tinha a bola, né? Caía com a bola. Eu não consegui tocar só para ilustrar um pouquinho, nós tínhamos ali no Cruzeiro, ali até morava ali o seu Cameron, né? Me lembro dele, Cameron. Sim, claro. Sim. E ele, quando me via chegar lá, começar o treino, já gritava pro seu Levi: manda pro banco. Manda pro Mas eu tenho carinho, tenho saudade de tudo isso aí, porque foram grandes momentos, foram amigos, pessoas com as quais a gente conviveu e te digo assim para cá, eu tenho só saudade, né? De boas lembranças. Claro, né? Que sim. Mas que coisa boa que a dona Cida nos dá essa informação, né? O Newton, Vasco Coelho, o Neton. E que bom que lembraram de nós, né, Pacazzi? Mas que maravilha, que honra estar lá em Viamão ouvindo a gente, né? Que honra para nós, que honra para nós. Bom, o assunto da rodoviária é o seguinte... Tu vai voltar nesse assunto? Não, é assim, ó. O que acontece? Em face do exposto, ontem conversei com o vereador Caio, perguntando se o Dyer tinha se pronunciado a respeito das perguntas, dos questionamentos que fizemos. Se a nossa rodoviária tem o direito de não abrir às 5 da manhã na viagem terminal aqui em Dom Pedrito, fim de viagem do Ouro e Prata. Essa viagem chega às 5 da manhã. Soou como uma profecia, viu? Bom, seja como for. Então, ainda estamos aguardando o Dyer para se pronunciar a respeito, tá? Enquanto isso, conversamos com o amigo Perico, que falou com o seu amigo lá da direção da Ouro e Prata, que resolveu fazer uma gentileza, um carinho a Dom Pedrito, dando a opção do passageiro não descer na rodoviária, se não quiser, e poderia descer com segurança
né, com toda a segurança, lá na garagem da Ouro e Prata, que fica aqui, na Duque de Caxias, 504. O Perico conseguiu fazer isso aí? Conseguiu. Conseguiu. Como é bom tu ter a pessoa certa. Né? Conseguiu. A direção lá da Ouro e Prata tomou conhecimento e tomou a decisão. Pode sim, autorizou o motorista que anunciasse, né, na saída lá, disse, olha, nós vamos, nosso tempo de viagem é esse, que é aquelas orientações que se dá, né? O horário de chegada é aproximado, né? Nunca se sabe, né? Claro. 5 da manhã. O parâmetro é 5 da manhã, pode chegar um pouquinho antes ou um tempo depois, tá certo? Claro. Então, você terá a opção de descer na rodoviária, nós vamos direto à rodoviária, que é o ponto de referência, e depois o ônibus vai para a sua garagem. Se você se sente encorajado, satisfeito, seguro de descer aqui, tudo bem, a escolha é sua. Liberdade, né? Claro, opções. Mas se quiser ir para um lugar determinantemente seguro, tranquilo, não tem problema nenhum, onde terá disponibilizado uma tabela de táxi, aplicativo, tudo, né? E o próprio parente, eu fiz uma pequena pesquisa empírica aqui e descobri que mais de 50% das pessoas que estão aguardando, quer dizer, as conduções que vão resgatar os viajantes, são de pessoas amigas, conhecidos, parentes, vizinhos, que vão para lá. Então, a insegurança maior não é de quem desce só, é de quem está ali esperando. Tu já imaginou, Pacares? Já imaginei e é preocupante. Nós chegamos... Porque não é ficção isso, viu, Norton? É uma realidade. Já tem casos, né? A brigada também, os nossos queridos amigos, os brigadianos, que tem pouco efetivo, nós temos que insistir nessa demanda, né, Norton? Com certeza. Com todas as armas que temos, né, para que aumente o efetivo da Brigada Militar de Dom Pedrito. Mas eu não me iludo. Não com esses governos que nós temos, eu não me iludo. Bom. E falo firme e convicto, viu, Pacares? Sim. Não vai mudar. Tá, mas eu te pergunto cá entre nós, agora desliguem o rádio para não nos ouvir aqui, tá? O que tu acha por que tu não te ilude? Porque nós temos poucos eleitores, é isso? Não, Pacares. Não é porque o foco de quem está lá no governo em Porto Alegre é a região metropolitana. Nós somos meros contribuintes. Se nós somos o município que mais contribui com o setor do agronegócio no estado e temos esse olhar, um olhar cujo os próprios governantes... Qual foi o último governador que veio a Dom Pedrito? Tá, Norton, qual é o nosso poder de barganha? Nós produzimos bastante e, por conseguinte, recolhemos muitos impostos. Sim. Mas... contribuintes, né? Não são contribuintes, são pagadores de impostos, compulsórios. Aí tu vê aqui em Dom Pedrito mesmo, para auxiliar a nossa brigada militar. Graças a Deus que nós temos aí algumas famílias de pessoas que contribuem, que inclusive doaram veículos, temos um Concepro, temos algumas pessoas que se envolvem e que trabalham de maneira que as coisas possam funcionar. Porque o governo, Pacares, só para te ter uma ideia de como é o comportamento de governo, nós estamos com uma situação, por exemplo, só para exemplificar, lá no Senado Federal, neste momento, na tentativa da aprovação do projeto de lei 5.122, a lei de securitização, que pode dar o direito de grande parte dos produtores gaúchos e até brasileiros de seguirem na atividade. Agora que está tudo pronto, que é só votação, quem é que está lá gravando videozinhos dizendo que se reuniu com A e com B? O governador do estado. O mesmo governador do estado que durante todo esse período pós as tragédias só fez de conta que fazia a gestão do nosso estado, que não contribuiu com nada com a melhoria das vidas das pessoas que perderam vidas, que perderam propriedades. Agora o governo, num momento pré-eleitoral, quer chamar para si um protagonismo que nunca teve. É a mesma questão da barragem,
Enfim, por que a barragem quase nós perdemos? Porque esse governo que está aí tinha engavetado tudo. E tu acredita que eles vão nos mandar recursos humanos da Brigada da Segurança? De jeito nenhum. Ah, não, os números de Dom Pedrito estão bons. Que números, Pacazzi? Ô Norton, eu insisto numa questão que não fui eu que disse, foi alguém que disse, eu estou só pegando daí, né? Se nós temos todas essas virtudes, somos um dos municípios que mais contribui para o erário público. Dia 19 vão 3 brigadas militares para fora de Dom Pedrito. Mas de quem é que vai ficar? Pergunta para o Eduardo Leite. Mas quem é que vai ficar? Então, nós temos todas essas virtudes, temos Concepro, temos viaturas, temos cercamento eletrônico, temos uma série de virtudes. E uma delas é ser um grande contribuinte, não, pagador de impostos. Nós temos essas virtudes porque pessoas das forças vivas se movimentam. Sim. Para que as coisas aconteçam. Por isso que eu te pergunto. Por isso que eu te pergunto, o que está faltando? Eleitor. Baixa densidade eleitoral. Agora desliguem o rádio, não ouçam isso. E agora querem não ouçam isso, por favor. Aqui, sabe para quê? Natal Luz de Gramado. Quem? Querem levar policiais daqui para gerar segurança no Natal Luz de Gramado. É que lá tem mais luz, né? Nós não temos Natal Luz aqui, né? Nós não temos que ter segurança. Olha aquele último evento na praça onde uma pessoa saiu disparando a esmo lá tentando caçar alguém. E a população de Dom Pedrito, que segurança que nós vamos ter? A que direito nós vamos ter de sair com a família, sentar na praça, curtir, tomar um chimarrão, falar com os amigos, se de repente do nada pode aparecer? Ora, não tem ninguém me vigiando. As leis são tão frágeis hoje que se me pegarem, eu vou sair primeiro que a polícia lá de dentro da delegacia. Norton, tem alguém aqui confessando que lá... Um cara meio sem fé, viu, Pacazzi? Não perca a fé. Lá nos intramuros lá, né, do poder, diz que tem umas agendas lá muito secretas, muito diferenciadas e valorosas, né? Que diz assim, tá, vira a página aí, esse aqui, tá, quantos eleitores tem? Tantos, tá. Não tem pão para todos, né? Então tá, vamos lá. Isso aqui. Onde é que tem voto? É aqui, é para cá. É aquela velha história do eleitoralismo que nós estamos falando aqui, mas nós vamos cansar, vamos envelhecer, né? Nós dois jovens, né? Vamos criar, eu não vou criar mais cabelo branco porque não tem mais cabelo, mas em todo caso. Mas esse é o retrato, Pacazzi, do nosso Brasil. Eu fiquei, mas não deveria ser, né? Eu fiquei indignado, né? Eu fiquei indignado no final de semana ao ver uma matéria muito dura que foi feita. No Fantástico, eu nem assisto o Fantástico, mas naquele momento eu estava ali na varanda junto com o Thiago e com a Roseli e me chamou a atenção aquela matéria sobre feminicídio, onde apareciam as imagens de uma pessoa que foi atropelada e morta por um ex-companheiro. E aí o advogado, Pacazzi, olha só o refinamento da criminalidade. O advogado disse, mas ele não teve intenção de matar. Ela morreu, a pessoa. Ele não teve intenção de matar. Se ele tivesse intenção de matar, ele teria dado o ré e passado por cima de novo. Pacazzi, em que mundo que nós estamos vivendo? E enquanto isso, bilhões e bilhões de reais são gastos em Brasília porque um grupo de pessoas ligados a A e a B tomaram para si uma guerra, uma luta para quê? Porque tem que extinguir a liberdade de A, de B e de C, que fizessem, mas que não esquecesse que o Brasil, o país Brasil, precisa cada vez mais deles que estão ali sentados para proteger o cidadão, não para botar na cadeia A e B e C. Tem lei para isso.
Tem todos os tribunais para isso. Agora o Brasil parou, a justiça brasileira parou. Para quê? Porque tem que botar um ex-presidente na cadeia, porque tem que botar aqueles que estavam protestando lá no 8 de janeiro. Que façam. Se acham que eles cometeram crimes, que punam eles, mas que não travem a segurança pública do Brasil, que é o que está acontecendo. As brechas da lei estão comprovadas na palavra desse advogado. Ora, se ele quisesse matar, e matou, de fato, ele teria voltado e dado o rei passado por cima. Isso é uma interpretação legal que um advogado possa falar ao vivo numa grande mídia, Pacazzi? Há quem diga, Norton, que tudo isso são caprichos e meandros da guerra pelo poder. Poder. Olha só, o Osai Lima te mandando um recado. Sim. O Osai Lima Sarmiento, que está pintando o forro da casa e escutando o programa, e seus cunhados, a Regina, a Ana, Nivaldo e Gilberto, estão na audiência lá em Viamão também. Um grande abraço a esses amigos, e cá entre nós... Um abraço, Oslai. Eu até agradeceria muito que viesse uma pessoa, né, pintar o nosso forro aqui. Agora, sabe, eu vou fazer uma declaração. O Oslai é um excelente dono de casa. É um amigo pessoal, viu, olha aí, ó. Né? É uma excelente pessoa. Mão de obra especializada. Ele é um dono de casa, né? A esposa dele, que eu diga, né? Sim. É uma pessoa, cidadão de bem. Tu sabe que o Oslai passou por um grande imbróglio há poucos dias. Adivinha com quem, Pacazzi? Com essa empresa que está instalando esse novo sistema do esgotamento de Dom Pedrito. Sim. Porque o que fizeram com aquelas pessoas lá do bairro Santa Maria, e a maneira, o tratamento, o posicionamento, que fere o orgulho e a dignidade de muitos, Pacazzi. Viu? Até eu fui lá no Oslai, que o Oslai tinha sumido, não me mandava mais bom dia, boa tarde, boa noite. Tava o Oslai lá de picão e de pá. Opa! Cavando uma valeta lá do pátio dele, lá da fossa dele, em direção à rua. Certo. Porque assim, ó, essa companhia, ela chega, faz ali na rua e diz, bom, agora o resto é contigo, tu te vira. E aí o cidadão... Imagina, e quem não pode, Pacazzi? E quem não tem dinheiro? Porque sabe que sai caro isso aí. Tu contratar uma pessoa para fazer uma valeta, colocar canos, acertar, isso e aquilo. Pacazzi, eu vou continuar batendo na mesma tecla. O pior é que tudo isso está nas letras miudinhas do contrato, né? Está tudo isso ali, né? Exato. Isso aí foi feito, está atingindo a todos. Eu te pergunto, o governo quer, o governo exige, faz o seguinte, faça. Eles já recebem muito para não fazer. Então que os governos que promovem isso aí, o governo estadual, a Corsã, a EGEA, que é uma concessão também, que eles façam. Já que vão nos cobrar muito e vão nos cobrar caro, que pelo menos façam a parte deles. Não joguem no colo da população, como estão fazendo. Só para acabar aquele assunto que iniciamos lá da rodoviária, eu falei com o senhor Gomes. O senhor Gomes é responsável lá pela garagem que abriga os ônibus da Uriprata em fim de viagem, né? Sim. Que os ônibus dormem lá. Não é? São bem guardados, é tudo cercado, tem vigia, tem zeladoria, tem tudo isso. E comentei com ele essa novidade, né? E ele disse, tá bem, não, eu vou olhar isso de perto, vou recomendar o pessoal que está aqui recebendo, mas por enquanto não veio ninguém para cá. Então tá bom. Né? Mas a opção está ali. Sim, era isso que se queria. Não, a parte aqui que o programa tinha que fazer, se achou no dever de fazer, fez, né? Então ofereceu à comunidade, se a comunidade não vai aproveitar, mas isso não é uma questão, pois é, mas por que não fez? Não vamos questionar nada, só fizemos a nossa... Quando observamos, verificamos e recebemos denúncias de que estava muito perigoso, está perigoso ficar ali nessa hora, então nos sentimos no dever de tomar providências, né? E fomos atrás disso, né? Falamos com o vereador colocou isso em pauta para os seus colegas, todos foram favoráveis. Fomos atrás do Perico, que tem
essa intimidade lá com o pessoal que manda o bom da Ouro e isso, Prata. né, olha o sentimento de cidadania do Perico. Sim, é ótimo É isso isso. que é importante. Claro. É isso que é importante. Então tá aí, tá posto. Se a pessoa utiliza, não é obrigada. Né? Não é obrigada, absolutamente não é obrigada. É um direito que a pessoa tem. Mas isto sim, essa reivindicação foi feita no sentido de que o indivíduo tivesse uma saída. Pô, vou ter que aguentar compulsoriamente, obrigatoriamente esse constrangimento? Não. Tem aqui uma maneira de não sofrer isso. Não vou descer aqui, vou descer num lugar seguro. Tá? Já avisa o parente, já avisa o amigo, o vizinho, o táxi, o aplicativo, faz o que quiser. Mas é lá na garagem que está disponível isso aí. Sim. Se não utilizou, problema da pessoa. Opção de escolha. Opção de escolha, ninguém vai atrás. Eu fiz e não aproveitou, agora... Não, nada disso, não tem. Nós estamos satisfeitos, encerra, vira a página e acabou o assunto. Está feito. Alguém pergunta, mas a inflação baixou, subiu? O que é inflação, hein, Norton? Tu que é um cara sabido, entendido aí. Eu sou parente do Manuelson. Tá, mas o que afinal é inflação? Indefinidamente, não sei. Tá. Não sei, não quero saber. Porque os números que são dados são totalmente... digamos, alienígenas, se forem colocados dentro da nossa realidade. Sim. Os números daquilo que te pagam não são os números daquilo que te cobram. Tá. Tu entendeu? Bom, sim, tá. Entendi. Tô quase entendendo. E não corrigem aquilo que mereceria efetivamente ter como contrapartida. Uhum. Tá bem? Tá bom. Então, quando a pessoa diz assim, a inflação baixou, basta isso? Não. Tem que ter um... Baixou aonde? Não, digo, tem que ter um argumento, né? A chamada contraprova, é isso, né? Sim. Ninguém tem fé pública para dizer isso, né? Baixou. Tá, a única coisa que eu sei, quando fazem a pergunta assim, por que os juros brasileiros são dos mais altos do mundo? Tal de Selic essa, né? Uhum. Selic, país das siglas. Pois é, e o argumento vem de lá. Porque o juro não é um fim em si mesmo, ele é uma ferramenta para conter a inflação. Mas sabe que daria, com todos esses personagens aqui, daria para fazer uma peça teatral bem interessante? Acho que ia ter muito sucesso. Bom, mas de qualquer maneira, o juro continua alto porque a inflação continua alta, tá? Explique-se. O fato justifica o ato? Não, vamos explicar. Ou o ato justifica o fato? Eu acho assim, que se marcar, olha, dia tal a tal hora em tal lugar, tem uma palestrinha para explicar essa relação entre inflação, juro e etc. É verdade. Eu acho que não ia ter lugar para todo mundo, hein, tchê? Desperta um interesse. É que na realidade, né, Pacas? Sim. O que a gente observa cada vez mais é que nós vivemos só a base agora de retóricas, narrativas e alguns sentimentos utópicos que não nos levam a lugar nenhum. Agora, aqui temos uma ideologia muito pragmática, uma ideologia cada vez mais perversa, dividindo as pessoas. Isso aí temos, mas isso aí faz parte de quê? Do plano original de perpetuação, né? Uma vez o escritor Fernando... Entendeu o que eu falei, né? Claro. O escritor Fernando Sabino escreveu páginas a respeito da má conduta do pepino, que era um dos itens... Mas não é o pepino de Capri. Infelizmente não era o pepino comida, sei lá, alimento, ou não. Acepipe. Então, que o pepino, maldoso, inadvertidamente, criminoso, antipatriota, era um dos itens que estavam influindo na inflação que tinha feito uma curva de ascendência. Pode. Então, todos contra o pepino.
Não, aí não, gente, só brincando, por favor. Você que é consciente, que é adulto, que é sério, né? Você sabe quando as coisas estão boas e quando as coisas não estão, tá? Então, nesse particular, você sabe o que é quando a inflação subiu, quando a inflação desceu. Agora, uma coisa que só sobe é o tributo, né? O imposto não tem problema, só sobe, né? Pacásio, uma boa notícia é que foi alterado um decreto, número 12.686, né, de 20 de outubro de 2025, que o governo federal estava estabelecendo e queria mudar a Política Nacional de Educação em especial, que ia atacar frontalmente as APAES e todas aquelas instituições, muitas delas, inclusive instituições que eram de pessoas voluntárias, né, Pacásio? Sim. Que não tinham escopo de ganho, faziam de maneira voluntária serviços aí para atender pessoas com dificuldades, pessoas carentes de atenção, né? Enfim, mas principalmente as APAES, que é um setor por todos nós conhecidos. E sabemos, né, a importância. Parece que agora, depois de muita pressão, lá em Brasília, o governo resolveu alterar o decreto. Quer dizer, tira o pesadelo de usuários e também de todos aqueles que estão aí à frente dessas instituições. Tu sabes, Norton, quando eu tomei contato pela primeira vez, lendo, né, por curiosidade, questões aí na área de sociologia, de política, de ciência política, regimes, sistemas de governo, regimes, etc. Topei com alguma coisa que me pareceu extremamente interessante, né? Pesos, contrapesos, freios, pesos e contrapesos, que se referia à relação institucional evidente entre os poderes, né? Poder legislativo, judiciário, executivo e tal. Então, numa democracia, é claro, né? Para que houvesse aí uma harmonia entre os poderes, né? Que houvesse, digamos assim, uma boa convivência institucional, era preciso que se estabelecesse aí regras, né? Chamadas aí de freios, pesos e contrapesos, para que nenhum ficasse sobressalente, né? Saliente demais nessa banda, né? Entende? Então, assim, que fosse uma orquestra harmônica, né? Harmônica. Que o violino não falasse mais alto que o piano, que a tuba, que nada, né? Que a bateria, sei lá. Que o triângulo não falasse mais alto que os outros instrumentos. Então era preciso que se fizesse um ajuste, uma regra para isso. E essa está valendo. Ou dizem que está. Já uma outra pessoa, observando isso e comentando comigo, disse: não, nada disso funciona. Na verdade, o que funciona são os chamados telhados de vidro e barbas de molho, tá? Então, existe uma certa aparente harmonia, né? Não é por compreensão e acatamento da regra, mas sim por medo, temor, fobia, né? Então, olha, não dá para fazer isso aqui porque o cara tem telhado de vidro, aquele, diz assim, como dizia Martim Fierro, né? Aquele que defeitos tem, dissimule o defeito dos outros, porque daqui a pouco vai bater nele, né? É verdade. Então Então, o telhado de vidro. Não dá para fazer isso aqui porque pode nos mandar pedra para cá também. E quando as coisas começam a acontecer de maneira assim muito genérica, aparentemente genérica, né? É a hora de botar as barbas de molho. Todo mundo sabe o que estou dizendo, né? Mas quando tu tem que omitir, tu tem que ficar em silêncio, tu tem que sair de sintonia ou do ar, porque podem em algum momento criar uma relação. Qual é a tua função dentro da sociedade? O que tu está fazendo? Se nós formos ficar sempre nessa questão, né, Pacásio? Mas de repente vai respingar o quê? Se eu tenho consciência
tranquila de que não fiz nada, eu não tenho por que, em nome de um grupo ou de um setor, me omitir. Eu devo sim exercer o meu papel. Esse é o fundamental. É o meu papel de tentar promover as coisas da melhor maneira possível. Mas tu sabe... Agora a pedra vai vir de qualquer jeito. Não, mas tu sabe que sabe, mas tu sabe que os outros sabem? Ah, pois é. Hã? Foi aprovado... E saber é uma coisa. Né? Tomar conhecimento é uma coisa. Agir nem sempre é por esse parâmetro, né? Nesses meandros aí da luta pelo poder, Norton. As coisas tá muito nas letras miúdas, Pacani. Não, nem graúdas, e está exatamente na índole, no projeto de poder. Né? Não interessa. Se tem que lavrar aqui, vai lavrando. Não, mas aqui vai passar por cima da casa, entra na varanda, sai pela sala, não interessa. Mas quando tu tá num sistema quase que totalitarismo, do totalitário, ontem eu estava vendo uma sessão no canal de Justiça. Sim. E viu o advogado todo paramentado, falando uma linguagem extremamente técnica, ser fortemente repreendido pelo ministro Dino, do STF, e que disse para ele: eu já mandei a polícia levar o senhor até o seu lugar. Para casa de uma situação esdrúxula. Um ministro admoestando ali o advogado e estabelecendo uma rotina. Nós estamos hoje num cenário sombrio, vamos dizer assim, onde tu vê que mesmo aqueles que detêm os maiores graus do conhecimento do saber jurídico estão sendo tratados de maneira leviana por quem deveria preconizar pelo respeito. Ô Norton, sabe qual é a resultante dessa equação aí? Infelizmente é isso. As coisas não vão se solucionar por via institucional, está visto. Cada um está fazendo a sua própria lei. Tá? É a lei que me basta. É a lei que me serve. É a lei da minha conveniência. Então não adianta. Não há absolutamente via institucional para resolver essa questão. Não há. Foi aprovado, Pacazzi, por exemplo, agora foi aprovado no CCJ mais uma etapa daquela lei do porte rural de armas. Sim. Aí ontem alguém me disse que é uma lei do deputado federal Afonso Rana, Pacazzi. Isso. Alguém me disse ontem, mas e para que tem que estar armado? Eu digo, olha, não é para matar, mas é para o outro lado saber que lá alguém pode reagir. E um detalhe, essa lei do porte rural de armas não é para ficar a arma guardado dentro de um baú, dentro de um cofre, não. É para que o proprietário ou o responsável da propriedade possa, dentro dos limites da propriedade, usá-la. Seja contra lá um ataque, seja para atirar contra um predador que vai atacar o seu rebanho. Enfim, é uma maneira de demonstrar que ali há uma possibilidade de, vamos dizer, de defesa e de resposta. Não é para andar atirando a esmo por aí. Atirando a esmo é o que nós temos presenciado pelas ruas do Brasil e que nos parece que é fato comum. Pois é, mas ninguém vai fazer nada. Uma vez alguém argumentou que a população civil não poderia ter armas. Por quê? Porque é dessas armas que os bandidos vão se servir. Então, a vitimização do bandido, coitadinho, não tinha onde conseguir uma arma. Na medida em que a população civil não tem mais armas, está proibida de ter, onde é que ele vai garimpar as armas que ele precisa? Para o trabalho dele. Aí tu vai usar bodoque? Hã? Tu vai usar bodoque? Não, então. Aí não, mas aí ele vai ter. Não, aí ele vai ter que fabricar a própria arma, ele não vai ter tempo para isso, nem disposição. Não, aí não, Norton, tu está sendo muito contra. Não, de jeito nenhum. Deixa o pobre do rapaz trabalhar. Deixa a pessoa trabalhar. Então, veja que nós estamos suportando esse tipo de argumento e muitas vezes, caladamente, cadê o cidadão que não se indigna, que não fica indignado com isso? Cadê? Ora, argumento.
Não vamos dar arma aí para a população civil, porque o ladrão, a primeira arma que ele vai pegar é tal. Coitadinho do ladrão, se não tiver arma na população, ele fica sem arma, e aí ele fica sem instrumento de trabalho. Mas a narrativa não é essa? Fica sem instrumento de trabalho, mas isso aí é um perigo, é uma barbaridade, é uma desumanidade. Desculpem, por favor, tenha santa paciência. Vamos embora? Eu acho que nisso tudo a população não pode ficar assim, diante dessas questões todas, não pode ficar com olheiro de jogo de ping-pong, né? Só olhando para lá, bola para lá. O olheiro de tênis, para falar em tênis, nós temos um excelente tenista que é o João Fonseca, né? Que quase ganhou lá do campeão, tá? Parabéns. Bom, mas no final aqui, Norton, para terminar, vamos colocar aqui em primeira mão, para os nossos ouvintes, as 2 novas vinhetas que virão aí pelas ondas da Rádio Sulina, que falam sobre gratidão, tá? Diz assim, pois é. Só um minutinho, só antes de tu falar a tua vinheta no final do programa. Sim. Eu recebi uma mensagem que eu tenho que responder. Tá? É relacionado àquele pequeno editorial do começo do programa. Sim. O toque, o atendimento, a atenção, principalmente a iniciativa, é o que vão definir entre a vida e a morte de alguém. Isso. E isso aí não são palavras minhas, são palavras do presidente do CREMERS, que esteve aqui no estúdio comigo e com o Benir. Não cobrem de mim, cobrem de quem não ensinou a praticar esse tipo de medicina. Tá bem, Pacaso? Tá bem. Não, realmente, se é uma questão de saúde, né? De vida ou morte, de urgência, tem que ser urgente, não pode ser. Não, dá uma esperadinha aí, dá uma esperadinha, tira uma fichinha aí do protocolo, não morre ainda, que não está no combinado. Não, senhor, isso não existe, tá? Então tá, gratidão. Diz aqui uma vinheta: agradecer não é para qualquer um. Só quem tem bom caráter e alma pura sabe fazer isso. Observe e faça suas escolhas. Rádio Sulina, sua amiga grata de sempre. E a outra vinheta é o seguinte: nem todos têm a prodigiosa capacidade de agradecer. Essa é uma virtude que só habita a mente e o coração dos bons. Observe e faça suas escolhas. Rádio Sulina, sua amiga grata de sempre. Perfeito. Muito obrigado pela sintonia, pelo apoio, pelo carinho. Nos queiram bem, que não custa nada. Estaremos de volta na próxima quarta, se Deus quiser. Até lá. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.